tudo bem? Esse DVD faz parte de uma trilogia. Como administrar melhor a si mesmo, a produtividade e a lucratividade. A si mesmo através da excelência executiva. A produtividade através da liderança produtiva. E a lucratividade através da maestria financeira. Então vamos começar. Você acha que é possível alguém aprender mais de 500 palavras em inglês em menos de 3 minutos? Provavelmente você vai dizer que não. Eu vou provar para você que isso é possível. Para isso eu quero lhe apresentar uma pessoa de nome Alenciação Mentidade. A senhora Alenciação Mentidade tem esse sobrenome porque ela mente sobre a idade dela. Então, o nome dela é Alenciação Mentidade. Pois bem, baseado no nome dela, eu vou lhe ensinar mais de 500 palavras em inglês em menos de 3 minutos. Então, primeiro vamos trabalhar com o primeiro nome dela, Alenciação. Então, você pega o nome dela, Alenciação, e você divide em al, em ência e em são. Então, al. Toda palavra que em português terminar em al, em inglês também termina em al. Por exemplo, capital, capital, fatal, fatal, total, total. Você já aprendeu mais de 140 palavras em inglês só com isso. Toda palavra que terminar em al em português também termina em al em inglês. Vamos continuar trabalhando com a senhora Alenciação Mentidade. Alência. Toda palavra que em português terminar em ência, em inglês termina em ence. Por exemplo, obediência, obedience. Mais 100 e poucas palavras. Toda palavra que em português terminar em são, em inglês termina em T-I-O-N. Nação, nation, sensação, sensation. Mentidade. Toda palavra que em português terminar em mente, em inglês termina em L-L-Y. Socialmente, socially, oralmente, orally. E finalmente, toda palavra que em português terminar em dade, em inglês termina em T-Y. Velocidade, velocity, capacidade, capacity. Você aprendeu aqui agora mais de 500 palavras em inglês em menos de 3 minutos. Por que você aprendeu? Porque foi feita uma abordagem diferente sobre como aprender um idioma. Do mesmo modo que foi feita uma abordagem diferente, eu também vou fazer uma abordagem diferente com relação a essa apresentação. Então, você que está aí me assistindo, eu gostaria que você começasse a pensar um pouco em você como pessoa. Se você fizer uma análise, por exemplo, do seu ambiente físico, da sua saúde, da sua carreira profissional, do seu desenvolvimento pessoal, do seu relacionamentos, da sua espiritualidade, da sua vida financeira. Se você fizer uma análise de cada uma dessas partes da sua vida, que são todas muito importantes, inclusive a parte do lazer, se você desse uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas, o ambiente físico onde você mora, o carro que você dirige, a mesa onde você senta para trabalhar, você acha que poderia melhorar, que está bem, você está satisfeito? A sua saúde, você se considera uma pessoa saudável? Não é uma pessoa não doente, é uma pessoa saudável, que é muito diferente. Uma pessoa pode ser não doente e não necessariamente saudável. A sua carreira profissional, se você ganhasse $1 milhão amanhã, você continuaria fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo por opção ou por falta de opção? Como é que está o seu desenvolvimento como pessoa? Você desenvolve você mesmo? Adquire novas habilidades? E os seus relacionamentos? E a sua espiritualidade? Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual.
Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Então estamos aqui para viver uma vida humana, mas somos na realidade espíritos. Como é a sua vida financeira? Você tem todo o dinheiro que você gostaria de ter? E como é que é o seu lazer? Você sabe aproveitar da sua vida? Você começa a fazer essa análise. Você também pode fazer uma análise de que nós somos julgados na vida por 4 coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos, pela nossa aparência, por aquilo que dizemos e, mais importante que tudo, como dizemos aquilo que dizemos. Nós somos julgados pelo que fazemos. Você pode ter 2 pedreiros fazendo a mesma coisa, um acha que está colocando um tijolo em cima do outro e o outro acha que está construindo um Maracanã. Então, o modo como você descreve a sua contribuição para o universo faz uma diferença enorme. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Não é estar bem vestido, não é esse o ponto. É estar adequadamente vestido. Se você quer jogar no Fluminense, você não pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Se você quiser servir exército, você não vai aparecer lá com o uniforme da Marinha. Não é verdade? Terceiro, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de você trazer as palavras de volta para sua boca. É verdade? E quarto, mais importante que tudo, não é só o que você diz, é como você diz o que você disse. Eu poderia trazer alguém aqui que usasse o mesmo vocabulário que eu estou usando. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu estou dizendo que conta, é como eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Você já ouviu dizer que a novela, o autor é mais importante que a novela. Ou você também já ouviu dizer que o cantor é mais importante do que a canção. Se você tem uma canção que você gosta, cantada pelo seu cantor favorito, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo impacto. Não é verdade? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Você tem que descobrir na sua vida um diferencial, porque todo mundo quer melhorar, todo mundo está competindo. Agora, eu quero saber qual é o seu diferencial, qual é o que eu chamo o seu burrinho de carga, o que é importante, em que você vai capitalizar, quais são aquelas suas qualidades que nasceram com você. Você tem que capitalizar no que você é bom, não nos seus pontos fracos. Se você capitalizar nos seus pontos fracos, você vai ficar a vida inteira tentando fortalecer os seus pontos fracos. Agora, se você capitalizar naquilo que você é bom, nisso você vai se destacar. Então você vai nos dizer agora, pensando aí, assistindo esse DVD, se você pudesse descrever 5 qualidades a seu respeito, quais seriam? Porque você só vai mudar, você só vai modificar se você capitalizar dessas qualidades. E a tendência nossa é estar sempre num processo de crescimento. Eu nunca encontrei ninguém que viesse ao meu curso e dissesse: doutor Lair, eu estou aqui porque eu sou bom demais e quero piorar um pouco. Sempre as pessoas querem melhorar. Então eu vou dar um modelo para você de mudança. Eu vou dar para você aqui o alfa, o beta, o gama, o delta e o novo alfa. Vamos estudar isso. O que é alfa? Alfa, quando você está bem, está tudo funcionando bem na sua vida. Então você está em alfa. Não tem nada a ver com as ondas cerebrais. Isso é uma classificação de estágios de mudança. Então está tudo bem na sua vida, você não quer nem mudar, você está na sua zona de conforto. Aí ocorre na sua vida uma dissonância. O que é uma dissonância? Ocorre uma coisa inesperada. Alguma coisa que não lhe incomodava, não estava lhe incomodando, porque não existia, e de repente passou a lhe incomodar. Então isso é o beta da história. É o problema que surge e cria em você uma dissonância. Por exemplo, diz que um grupo de mulheres nuas estavam se banhando no rio e um indivíduo estava lá olhando, esperando que elas saíssem do rio para que ele pudesse vê-las nuas, porque elas estavam dentro d'água. E nunca elas saíam. E de repente uma delas vira e avista esse indivíduo olhando para elas.
e conta para as outras, e todas elas em direção ao indivíduo, e diz, ó, se você está pensando que nós vamos sair dessa água para você nos ver nuas, você está muito enganado. Nós vamos ficar aqui o tempo que for preciso. E o indivíduo olha para elas e diz, não, eu não estou aqui querendo ver vocês nuas. Eu vim apenas aqui alimentar o jacaré que vive aí. Na mesma hora elas saíram correndo. Ou na hora que falou o jacaré que vive aí, criou-se uma dissonância. Então, quando acontece alguma coisa, você perde um parente, um ente querido, há um divórcio, há um problema na família, ou quem sabe você perde o emprego, aí você entra em dissonância, você entra nesse processo beta. E quando ocorre essa dissonância, isso é um estímulo para você mudar, não é verdade? No momento que ocorreu a dissonância, esse é o beta. Aí, em geral, o que acontece durante os problemas é que as pessoas entram em depressão, as pessoas regridem. Quando Katrina destruiu New Orleans, você ia depois lá, o que acontecia? As pessoas regrediram, como se estivesse vivendo num país de terceiro mundo. Quando nós temos um trauma, como nós temos um problema mais sério, a tendência durante aquele período é regredir. Nós vamos para o alfa, beta, gama. A gente pensa que não tem saída, o sujeito perdeu o emprego e fala, não tem mais jeito, eu não vou conseguir arrumar mais nada, porque eu perdi o emprego. Aí ele começa a pensar que muitas outras pessoas também perderam o emprego e se recuperaram. E quem sabe ele pode até ser um empresário, ele pode até fazer desse problema uma oportunidade, não é verdade? Porque as oportunidades, nós descobrimos essas oportunidades na vida de dois modos. Ou nós buscamos as oportunidades, ou elas vêm até nós. Só que quando elas vêm até nós, elas vêm e se apresentam na forma de um problema. Então, por trás de um problema, sempre existe uma oportunidade nos esperando. Então, nós trabalhamos com esse processo, achando que não tem saída, e de repente, nós começamos a ver uma luz no túnel vindo, e não é um trem vindo em direção oposta. Então, nós começamos a ter um insight. E com isso nós vamos para um novo patamar. E quando chegamos a esse novo patamar chama-se novo alfa. E aí fazemos isso. Só que para nós fazermos uma mudança de um patamar para outro, várias coisas são necessárias, condições sine qua non para a mudança. Primeiro nós temos que ter um potencial. E isso eu tenho certeza que você tem. Você que está aí me assistindo, você tem esse potencial. Porque Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque não usamos a nossa capacidade cerebral, não usamos nem 5% da nossa capacidade mental. Então você tem o potencial para fazer essa mudança. Segundo, você tem que estar resolvendo os problemas desse patamar. Não adianta nada você almejar um patamar mais alto se você não está conseguindo resolver os problemas deste patamar. Você tem que ter a solução para isso. Terceiro, tem que surgir uma certa dissonância, ou externa ou interna. Ou um jacaré que surge de repente, você tem que sair correndo da água, que é uma dissonância externa, ou uma dissonância interna num processo de automotivação. Você então se propõe a encontrar um novo caminho. Novos insights surgem e no momento que você começa o processo de mudança, claro que vão surgir barreiras. Barreiras que nós podemos chamar de obstáculos ou podemos chamar de etapas. A distinção é muito simples. Se você mantém o olho na sua meta, nós vamos chamar isso de etapas. Se você tira o olho da sua meta, o que está entre você e a sua meta passa a ser obstáculo. Então a diferença está de onde você está colocando a sua visão. E, finalmente, nós temos a consolidação. Imagine uma pessoa que está na lama, sai da lama, vai, toma um banho, fica limpinha e volta para a lama. Você acha que adiantou alguma coisa? Não, se sujou novamente. Então, não adianta nada uma empresa mandar um funcionário para fazer um treinamento, esse funcionário volta e vai para a mesma cultura que tinha antes. Então, essa cultura não é favorável à mudança, tudo aquilo que ele aprendeu, ele não pode ser implementado, não é verdade? É muito importante entender isso. E outra coisa importante que você tem que entender são as variações da mudança.
Você pode ter uma mudança horizontal, você pode ter uma mudança que eu chamo de oblíqua, e você pode ter uma mudança vertical. O que é uma mudança horizontal? Uma mudança horizontal é uma mudança onde você continua no mesmo patamar. Vamos supor que você mudou os seus móveis de posição dentro do seu apartamento. Você continua morando no mesmo prédio, no mesmo andar, no mesmo apartamento, só que você mudou a disposição dos móveis. Houve uma mudança? Houve. Mas isso é uma mudança que nós chamamos de mudança de primeira ordem. Tá? Mudou apenas a movimentação, a posição dos móveis. Agora imagina se você já mudou do terceiro para o quarto andar, ou se você mudou de edifício, ou você mudou de bairro. Então a coisa fica diferente. Aí já passa a ter uma mudança oblíqua ou até uma mudança vertical. A mudança vertical, ela pode ser tanto para crescer quanto para piorar. Ela pode ser tanto para melhorar quanto para piorar, porque isso acontece. Toda vez que ocorre uma mudança, ela pode ser para melhor ou pode ser para pior. Nós temos um curso chamado Sintonia, que tem uma duração de 39 horas, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro, que nós fazemos em São Paulo 5 vezes por ano, num hotel fazenda, vem gente de todo o mundo. Os 2 primeiros dias nós fazemos a parte pessoal e o terceiro dia nós fazemos a parte profissional. Então tem pessoas que chegam lá e falam assim, eu só quero a parte profissional. Eu falo, isso não é possível. Eu primeiro tenho que trabalhar a parte pessoal, para depois trabalhar a parte profissional. Você, para ser um excelente profissional, antes de mais nada, você tem que ser uma excelente pessoa. Você tem que ter uma estrutura psicológica de ganhador. Então, a sugestão que eu faço para você é você aprender a conjugar 4 verbos. Então, tem coisas que você tem e gostaria de ter, não é verdade? Vamos supor, você tem uma boa família e gostaria de ter uma boa família. Qual é o verbo a ser conjugado aí? O verbo conservar. Você tem que conservar a boa família. Se você não conservar, é destruído. Tudo que você não trabalha, não melhora, piora. Se você deixar o seu carro sem dirigir por 6 meses, você não vai conseguir dirigi-lo depois. Por quê? Porque o pneu vai esvaziar, a bateria vai descarregar, a gasolina vai evaporar. Então, tudo exige conservação. Então, o que você quer conservar? E aquilo que você tem, mas não gostaria de ter? Vamos supor que você tem um hábito de fumar. Você tem um hábito de fumar, mas você não gostaria de ter esse hábito de fumar, porque você sabe que está lhe prejudicando. Então, você quer se desfazer desse hábito. Esse é o segundo tipo de verbo a ser conjugado. É o verbo desfazer. É aquilo que você tem e não gostaria de ter. Por outro lado, existem coisas que você não tem e gostaria de tê-las, não é verdade? Então isso aí já é um terceiro verbo, é o verbo obter. O que você quer obter? Quais são as suas metas? Primeiro, quais são os seus sonhos, depois como é que você transforma os seus sonhos em metas e quais são as suas metas. O verbo é obter. E finalmente nós temos o verbo evitar. O que é o verbo evitar? É você conjuga o verbo evitar quando são coisas que você não tem e não gostaria de ter. Então tem coisa que você não tem câncer, por exemplo, e nem tampouco gostaria de ter câncer, não é verdade? Então você tem que evitar. Então quando eu trabalho com o verbo conservar, desfazer, obter e evitar, é um modelo que eu tenho para melhorar o meu desenvolvimento pessoal e acelerar esse processo de mudança que nós estamos falando. Nós somos animais linguísticos. Aliás, nós somos os únicos animais linguísticos na face da Terra. Isso nos permite transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa como foi seu passado, não faz diferença nenhuma. O bonito é que de hoje para amanhã você pode mudar. Então, para você transcender, 3 coisas são necessárias. Primeiro, você tem que fazer escolha. Segundo, tem que haver uma certa mobilidade, uma certa ação. E terceiro, tem que haver ocorre então uma mudança. Todas as vezes que você tem uma mudança, uma ideia nova, essa ideia nova, quando ela de ser ideia até se tornar realidade, ela passa por 3 fases. A primeira fase é a fase da germinação. Você teve uma ideia, olha que bonita essa ideia. Tem gente que fica até sem dormir, de tão forte que é a ideia, esperando chegar segunda-feira para começar a trabalhar na ideia. Você já teve uma ideia assim? Onde você não consegue nem dormir,
esperando chegar segunda-feira para implementá-la. Então é a fase da germinação. Aí você começa uma segunda fase, que é a fase da assimilação. Roma não foi construída num dia. Você não planta uma semente hoje, ela vira planta amanhã. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Então vai ter um momento que você vai ter que trabalhar naquilo, parece que não está acontecendo nada, mas de repente surge a plantinha. E finalmente você tem que concluir. Então essas três fases são importantes na sua vida. Você germina, você assimila e você conclui. Toda vez que você assimilar alguma coisa, você germinar, todas as vezes que você germinar alguma coisa e não concluir, você paga um preço por isso. Custa a você alguma coisa. Porque se você germinou e não concluiu, no seu cérebro gera uma unidade de atenção e essa unidade de atenção toma energia. Então, se eu falar que eu vou estudar inglês e eu não estudar inglês, eu pago o preço por isso. Entendeu? Então, você tem que cumprir a sua palavra, não é pelos outros. Você tem que cumprir a sua palavra por você. Nós que trabalhamos, queremos, na realidade, três coisas. Primeiro, queremos nos autorrealizar. Autorrealização. Se oferecer para você dobrar o seu salário e você ter que vender pipoca na rua, não tenho nada contra o pipoqueiro. Mas você não vai querer vender pipoca e se autorrealizar. Você vai dizer, depois de todo esse treinamento, seria um desperdício eu ir vender pipoca na rua. Então você quer se autorrealizar. Segundo, você quer uma boa remuneração. Se você ficar sabendo que a sua empresa vai cortar o seu salário pela metade, amanhã mesmo você começa a mandar o seu currículo para outras empresas, não é verdade? Você já se acostumou com esse patamar financeiro. E terceiro, oportunidade de crescimento. Imagine que se você continuasse trabalhando nessa empresa, ganhando bem, gostando de fazer o que você está fazendo, mas nunca mais você vai crescer nada. Você vai ficar nesse patamar para o resto da vida. Você também vai dizer não. Então todos nós queremos, nós que trabalhamos, queremos essas três coisas. Queremos autorrealização, queremos boa remuneração e queremos oportunidade de crescimento. Então a recomendação que eu dou para você é muito simples. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Não é aquilo que você não pode. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou dizendo aquilo que você não pode, eu quero saber aquilo que você pode, onde você está. Porque para você começar o seu sucesso, pessoal e profissional, você tem que começar de onde você está. Não é verdade? É de onde você está mesmo, é aí no fundo do seu quintal. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Escutou? Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Ah, mas eu aqui apenas quero ser feliz. Isso eu não sei lhe ensinar. Eu acho que nós vivemos no planeta Terra. Isso aqui não é paraíso. Cada um tem que enfrentar os seus monstros e uns têm uns monstros maiores que outros. Eu não sei quais são os seus problemas, mas você tem os seus problemas e tem que enfrentá-los. Agora, você vivendo no planeta Terra, querer ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, eu acho que é querer demais. Isso é praticamente impossível. Por outro lado, estar feliz é possível. Qual é a diferença? Quando que você está feliz? Quando você está vivendo o aqui e agora. Toda vez que você estiver vivendo o momento, você está feliz. No momento que você começou a pensar no que aconteceu ontem, ou começou a se preocupar com o que vai acontecer amanhã, aí você sai do momento. Aí a sua felicidade também desaparece. Você só consegue ser feliz vivendo o momento. O melhor conselho que você pode dar a alguém é fazer uma pergunta. Esse é o melhor conselho que existe. Por quê? Quando você faz uma pergunta, você força o seu cérebro a pensar diferente. Então eu tenho aqui 3 perguntas importantes para fazer para você aqui. A primeira pergunta é de onde você está saindo. Você liga para mim e fala, como é que eu chego aí? A primeira coisa que eu vou perguntar para você é o seguinte, de onde você está saindo? Na vida é a mesma coisa. Para você ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. O de onde você está saindo aqui é o seu potencial. Qual é o seu potencial? Quais são as suas qualidades? Segundo,
para onde eu estou indo, ou seja, qual é a minha meta. Eu tenho uma meta de chegada, onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar. E terceiro é como que eu chego lá, são e salvo. Para você fazer isto, o órgão que vai lhe ajudar é o cérebro. Esse órgão que pesa 2% do peso do corpo, e apesar de ser apenas 2% do peso do corpo, consome 20 a 25% do oxigênio que você respira. Então eu gostaria de fazer uma analogia aqui entre o cérebro e meios de transporte. Eu vou ter um carro, um avião e um helicóptero. Então vamos começar com o carro. Imagine você dirigindo um carro. Você consegue ver o detalhe da estrada, mas você não consegue ver o que está atrás do morro, não é verdade? Não é assim? Você está dirigindo, você olha lá a estrada, mas se tiver um incêndio atrás do morro, você não consegue ver. Imagine agora você pilotando um avião. Você consegue ver o incêndio atrás do morro, mas você não consegue ver o detalhe da estrada, verdade? Agora imagine-se num helicóptero. Você tanto consegue ver o que está atrás do morro, quanto a qualquer momento você pode ver o detalhe da estrada. Agora eu vou fazer uma analogia entre o cérebro e o carro, e o avião e o helicóptero. Tem gente que pensa como carro, tem gente que pensa como avião, e 5% ou menos da população no mundo pensa como helicóptero. O que é pensar como um carro? É você ser bom no operacional do dia a dia, mas ter dificuldade de fazer planejamento a longo prazo. O que é você pensar como um avião? É você ter dificuldade em ver o detalhe do dia a dia, mas ter uma visão a longo prazo. O que é pensar como um helicóptero? É tanto você ter a capacidade de ver a situação do dia a dia, quanto a longo prazo. Como eu disse, somente 5% ou menos da população do mundo pensa como helicóptero. Então eu gostaria que você decidisse nesse momento, se você é mais um carro ou mais um avião. Não tem um melhor do que o outro, não tem um mais inteligente que o outro. Então, mas você precisa saber se você é mais aquele tipo de indivíduo que gosta do operacional e gosta de deixar o planejamento para outros, ou você é o tipo de pessoa que gosta de fazer o planejamento a longo prazo e gosta de deixar o operacional para outros. No momento que você decide se o seu cérebro pensa mais como um carro ou mais como um avião, você agora vai ter que decidir o seguinte: se você quiser ser mais bem-sucedido, você vai ter que ter pessoas que complementem você. Se você é do tipo carro, você vai fazer sociedade ou contratar alguém do tipo avião. Aí o carro mais o avião juntos vão fazer o helicóptero. Se você é do tipo helicóptero, eu já recomendo você a contratar alguém que é do tipo carro, para poder fazer o processo. Então, essa história de você entender como que o seu cérebro funciona, se ele é mais esquerdo ou ele é mais direito, o esquerdo é o mais detalhista, o direito é o mais global, o esquerdo vê a árvore, mas não vê a floresta, o direito vê a floresta, mas não vê a árvore. Então, o ideal, claro, seria um equilíbrio, que a maioria não tem. Então, você tem que ver qual a sua predominância. E, a partir daí, você começa, então, a trabalhar com mais eficácia no processo. Além disso, tem a parte psicológica, tem a sua autoimagem. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. A sua autoimagem, a nossa autoimagem, ela foi formada através dos anos. Então, nos primeiros 7 anos de vida, nós tínhamos cognição, mas não sabíamos que tínhamos cognição, ou seja, nós estávamos conscientes, mas não estávamos conscientes que estávamos conscientes. Os primeiros 7 anos você absorve tudo aquilo, a sua religião, o seu nome. 99% das pessoas têm a mesma religião dos seus pais. Dos 7 aos 14, nós passamos por um processo de modelação. Não é o que os seus pais falam, mas o que eles fazem. É a fase de modelação. Você tem um ditado muito bonito que diz assim, ó, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, dos 7 aos 14, as crianças vão absorver não o que os pais estão falando, mas o que estão fazendo. Se a mãe diz para o filho que ele não pode mentir, mas ele pega ela mentindo para a vizinha, então ele chega à conclusão que mentira é válida. Entendeu? E terceiro, a fase da socialização, que vai dos 14 aos 21 anos.
você tem adolescentes, eu já fui pai de adolescente, mãe de adolescente, você sabe o que eu estou falando. E com 21 anos, teoricamente, essa autoimagem está formada. Infelizmente, ela não é formada perfeita. Nós temos problemas nessa evolução. E isso agora vai refletir na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas finanças, nas nossas amizades, na nossa família, no nosso trabalho. Então, eu gostaria que você fizesse comigo aqui agora uma autoanálise. Você vai dar uma nota de 1 a 10 para a sua saúde, uma nota de 1 a 10 para as suas finanças, uma nota de 1 a 10 para as suas amizades, uma nota de 1 a 10 para a sua família e uma nota de 1 a 10 para o seu trabalho. Aí nós vamos somar essas notas, multiplicar por 2 e você vai ter um percentual de quanto você está usando da sua autoimagem, da sua autoestima. Para começar, eu quero dizer para você da saúde, você não deu a nota ainda, espero eu falar, é que a sua saúde, uma coisa é ser saudável, a outra coisa é não ser doente. Você pode ir ao médico, você não tem doença nenhuma, não significa que você é saudável. Saudável significa ter a energia necessária para fazer o que precisa ser feito. Poucas pessoas são saudáveis, a maioria não é doente. Então, agora que você sabe, você dá uma nota para a sua saúde. Agora dá uma nota para as suas finanças. Qual é a sua abastança? Você já escutou essa palavra? Qual é a sua abastança? Abastança significa o número de dias que você pode sobreviver mantendo o mesmo padrão de vida sem trabalhar. Então é a sua abastança. Então qual a nota que você dá para a sua vida, a sua situação financeira? Terceiro, você vai dar uma nota para as suas amizades de 1 a 10. 10, você tem todos os números, o número de amigos, todos os amigos que você queria ter e numa profundidade que você queria ter. E 1, você está solitário, sozinho, na solidão, não tem ninguém. Dê uma nota para as suas amizades. Dê uma nota para a sua família, para o seu núcleo familiar de 1 a 10. E, finalmente, dê uma nota para o seu trabalho. Se você é aquele tipo de pessoa que está contando os dias para a aposentadoria, você vai ter que dar nota 1. Significa que você não está trabalhando por opção. Você está trabalhando por falta de opção. Agora, se você é o tipo de pessoa que se ganhasse $1 milhão na loteria, no dia seguinte ia continuar fazendo a mesma coisa, nota 10. Então você deu uma nota para a sua saúde, você deu uma nota para o seu trabalho, você deu uma nota para a sua família, você deu uma nota para as suas finanças, você deu uma nota para as suas amizades. Então soma aí, saúde, finanças, amizades, família e trabalho. Vamos imaginar que você tenha dado 7 para cada uma dessas categorias. 7 vezes 5, 35, multiplicado por 2, 70. Significa que você está operando em 70% do seu potencial. Se você está operando em 70% do seu potencial e consegue passar para 72%, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Pequenas diferenças em desempenho trazem uma tremenda diferença em resultado. Eu tenho um cavalo que chegou em primeiro lugar, ganhou $15 mil de prêmio, e o que chegou em segundo, numa diferença de nariz, ganhou 5 mil. Não significa que o primeiro cavalo é 3 vezes mais veloz que o segundo, a diferença foi de nariz. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Essa é a verdade. Então isso aí é importante. Você melhorou um pouquinho a sua autoimagem, faz uma diferença enorme. Então, eu quero trabalhar com você agora e como que você melhora a sua autoimagem. São 3 coisas muito simples. Primeiro, você tem que aprender a trabalhar com visualização. Uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente aconteceu ou você só pensou. Albert Einstein, que foi considerado o homem mais inteligente do século XX, ele dizia que imaginação é mais importante que conhecimento. E o que é imaginação? É um processo de visualização. Uma visualização bem feita convence o cérebro que aquilo é realidade. Você tem uma reunião importante amanhã, você visualiza hoje como que você quer essa reunião amanhã. E amanhã você já terá, entre aspas, feita a reunião pela segunda vez. Porque agora quando você vai lá, você já tem uma experiência. Segunda coisa importante é o diálogo interno. É uma conversa que você tem com você o tempo todo. Você já percebeu? Desde que você está aí me assistindo, você tem dentro da sua cabeça uma conversa de você com você. Esse diálogo interno reflete a sua autoimagem. É de uma importância muito grande. Se eu pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, 20 metros de comprimento,
colocar no chão e pedir uma pessoa para caminhar de uma ponta a outra da tábua, eu acho que não vai haver nenhum problema. Essa mesma tábua, colocada a uma altura de 50 metros, muitos poucos vão querer atravessar de um lado para outro. É a mesma tábua, tem a mesma largura, tem o mesmo comprimento. E por que agora você não atravessa? Porque na hora que você pisar na tábua lá em cima, vai desencadear um diálogo interno. Você vai cair, vai escorregar, é perigoso. Você nunca deixou de fazer nada porque o seu braço doeu, porque sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa importante porque entre o seu ouvido esquerdo e o seu ouvido direito surgiu uma voz, que é o seu diálogo interno. Uma pergunta que eu tenho para você é muito simples. O seu diálogo interno é um diálogo de amigo ou de inimigo? Você trata você bem ou você é um crítico para você mesmo? É muito importante você avaliar isso. E, finalmente, a sua postura corporal. A sua postura corporal determina como flui sua energia. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas cabisbaixas. São pessoas que olham para baixo. Você vai num shopping, você olha as pessoas caminhando, você pode até dizer, começar a determinar se elas são bem-sucedidas ou não. Porque as pessoas bem-sucedidas, elas caminham com uma certa postura corporal, como se tivesse um gancho vindo do céu. A cabeça estica, o pescoço estica, o ombro relaxa, elas têm uma posição de sucesso. É uma posição quase que de realeza. A família real aprende a caminhar com essa postura desde criança. É o que dá esse diferencial. Então, quando eu reúno essas três coisas, eu trabalho com a visualização, que é a parte visual, eu trabalho com o diálogo interno, que é a parte auditiva, e eu trabalho com a postura corporal, que é a parte sinestésica. Quando eu coloco essas três, eu melhoro minha autoimagem e, consequentemente, o meu desempenho. E claro que eu tenho que ser proativo. A analogia que eu faço é muito simples. Compare um termômetro com o termostato. O que o termômetro faz? O termômetro mede a temperatura. Você coloca o termômetro no meio ambiente, o termômetro vai dizer que temperatura que está ali, não é verdade? Isso é o termômetro. Agora, o termostato, não, o termostato é diferente. O termostato muda a temperatura. Se eu vou num ar-condicionado e coloco 21 graus Celsius, em poucos minutos, em poucas horas, aquele ambiente vai se tornar 21 graus Celsius, independente do que está lá fora. Então, olha que diferença, o termômetro mede, o termostato muda. Então, o indivíduo proativo, ele muda a circunstância, enquanto que o indivíduo reativo, ele se adapta à circunstância. Ele encontra as circunstâncias e vive dependendo das circunstâncias. Então, as pessoas bem-sucedidas, que sabem administrar a si mesmas, são pessoas proativas. Então, você tem que perguntar o seguinte: como que eu posso ser mais proativo no meu dia a dia? E a última parte que eu quero discutir com você neste DVD, que faz parte de uma trilogia, nós estamos discutindo aqui como administrar melhor a si mesmo, depois nós vamos falar da produtividade e depois, finalmente, nós vamos falar da lucratividade, todos os três são importantes, mas a última coisa que eu quero falar aqui, eu quero falar sobre o tempo. Então, você imagina uma ampulheta, que é um relógio de areia, e eu quero que você imagine, tem areia que ainda não caiu, areia que está caindo, é a areia que já caiu. A areia que já caiu representa o passado, a areia que está caindo representa o presente, e a areia que ainda não caiu representa o futuro. É fácil você entender que o passado cria o presente e o presente cria o futuro, o que é verdade. Mas também é verdadeiro que o futuro cria o presente e o presente recria o passado. Einstein provou que o tempo não é linear. Então, quando eu crio uma meta para o futuro, não é só atingi-la ou não. O fato de eu criar uma meta faz o meu presente ficar mais interessante. Se eu vou e compro uma passagem de volta ao mundo para daqui a um mês, hoje a minha vida já começa a ficar mais interessante, porque daqui a um mês eu vou viajar. A antecipação da festa, muitas vezes, é melhor do que a festa propriamente dita, não é verdade? Então é muito importante você entender isso. E o presente pode recriar o passado. Não o que aconteceu, mas a interpretação do que aconteceu. Se eu
faço uma reinterpretação do que aconteceu, eu mudo a emoção. Porque a emoção não vive no fenômeno. A emoção vive na explicação do fenômeno. Então é muito importante você entender esse aspecto e saber gerenciar tudo isso. Então é isso. O passado cria o presente cria o futuro. O futuro também cria o presente recria o passado. Essa informação é fundamental. Outra coisa importante, antes que a gente termine isso, é você saber fazer escolhas. Eu vou ensinar para você aqui 4 escolhas fundamentais, escolhas básicas. A primeira, eu escolho ser a força criadora na minha vida. O que significa isso? Ser a força criadora na sua vida. Significa que tudo aquilo que acontecer de bom com você, você é responsável. Mas tudo aquilo que acontecer de ruim com você, você também é responsável. A maioria faz o quê? Quando acontece uma coisa boa, meu crédito, eu fiz isso. Agora, quando acontece uma coisa ruim, isso não é coisa minha, não tem nada a ver comigo. Entendeu? Eu estava passeando na rua, caiu um câncer na minha cabeça. Não, você também é responsável por esse câncer. Como? Talvez o modo como você viveu, os pensamentos que você teve, o estresse que você teve no corpo, a sua alimentação, os abusos, os vícios que você teve. Tudo isso causou. Então você é responsável. Se você ajudou a criar, você pode ajudar a destruir. O que você não pode é fazer essa dicotomia. As coisas boas eu sou responsável e as coisas ruins não tem nada a ver comigo. Então eu sou a força criadora da minha vida. Segundo, eu sou saudável. Eu sou saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu sou saudável significa que eu estou escolhendo ser saudável. Eu conheço muita gente que escolhe tomar vitamina, mas ainda não escolheu ser saudável. Eu não estou comprometido com a vitamina, eu estou comprometido com a minha saúde. Tem dia que eu olho no vidro de vitamina e o meu corpo diz, hoje não, porque ele tem uma sabedoria que eu respeito. Se eu tivesse comprometido com a vitamina, eu ia tomar vitamina, independente do que o corpo está dizendo sim ou não. Então, ser saudável, escolher ser saudável é muito importante. Terceiro, eu sou sincero comigo mesmo. Quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Toda vez que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Mas como que eu vou dizer não para as pessoas? Dizendo. Porque se você está dizendo sim e gostaria de dizer não, você na realidade não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. E cada um está aqui para viver a sua própria vida. Se você não consegue ser sincero consigo mesmo, eu lhe pergunto, como é que você consegue ser sincero para com os outros? Isso é impossível. Toda sinceridade começa com a sinceridade para si mesmo. Verdade? E finalmente, eu escolho ser livre. Significa que eu sou livre, que você é livre. Significa que o que você pensa a meu respeito não é meu problema, é seu. Você pode pensar o que você quiser. Eu não tenho controle sobre o que você está pensando. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quero, como você tem liberdade de pensar o que você quer. Então, eu sou a força criadora da minha vida, eu sou saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, eu sou sincero comigo mesmo e eu sou livre. São as 4 escolhas fundamentais, escolhas básicas, fundamentais. E outra coisa importante que eu quero discutir com você aqui é a diferença entre finalidade e metas. Então vamos lá. Se eu estou em Nova York e resolvo ir para Chicago, é uma meta. Se eu estou em Chicago e resolvo ir para Los Angeles, é uma meta. Agora, se eu estou em Nova York e resolvo viajar ao oeste, quando eu chego em Chicago tem oeste, quando eu chego em Los Angeles tem oeste, quando eu chego em Honolulu, no Havaí, tem oeste, quando eu chego em Sydney, na Austrália, tem oeste. Como a Terra é redonda, eu vou continuar rodando. Eu nunca vou chegar ao oeste. Então é mais ou menos assim. Finalidade é uma coisa que você não chega. Se você está vivo, é porque você está cumprindo a sua finalidade de vida. A maioria nasce, vive, morre e não sente o que é essa finalidade. Não é capaz de perceber o que é essa finalidade. Então, uma coisa interessante que eu recomendo é você, durante um período, antes de dormir, questionar para você mesmo. Qual é a minha finalidade de vida? Há 25 anos atrás, eu consegui essa resposta. A minha finalidade de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Quando eu passei a vivenciar no meu dia a dia isso,
várias coisas espetaculares ocorrem. Primeiro, o seu universo físico conspira a seu favor. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. Você passa a ter mais energia. Você passa por um processo de rejuvenescimento. E você aí está disposto a realizar seus sonhos e suas metas. Sonho é quando você não tem ainda uma data. Meta é quando você colocou uma data. Então, tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer, porque é um sonho. Uma meta não, uma meta ela é positiva, ela é objetiva, ela é datada, ela é específica, ela é significativa, ela é ecológica, ela é comensurável, ela é realista, ela é equilibrada, ela é recordada, ela tem que ser recordada todos os dias. Deu para você entender? Então, aí tem muita coisa para se trabalhar. Claro que nessa apresentação aqui, de pouco menos de 1 hora, eu não vou conseguir passar tudo para você, mas a minha finalidade aqui não é trazer uma samambaia, e sim uma semente de carvalho. Então eu estou colocando na sua mente ideias, sementes, que vão crescer e dar frutos. Então eu espero que você talvez tenha que assistir esse DVD de novo para poder captar essas ideias. Nós estamos chegando ao final. Eu quero terminar com uma história. História essa que você vai encontrar no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, o primeiro dos 29 livros que eu escrevi até hoje. É o meu carro-chefe até hoje. Ele está lançado em mais de 40 países, em 9 idiomas. Teve na lista dos mais vendidos 3 anos e meio e ficou em primeiro lugar 55 semanas. E esse livro termina com essa história que eu vou lhe contar agora. Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, vivia um sábio famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele soube a resposta. 2 adolescentes conversando, um diz para o outro: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou esconder um passarinho nas minhas mãos, vou levar até ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir as mãos e deixar o passarinho voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. O jovem colocou o passarinho nas mãos, levou até o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Você que está aí me assistindo, eu vou lhe dizer a mesma coisa. O seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos.